Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos tratar do conteúdo ainda de cinemática escalar, falando sobre o movimento uniformemente variado, o MOVE. Então a nossa aula nós vamos dividir em duas partes. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a parte conceitual de movimento uniforme. Vamos iniciar falando sobre as funções horárias da velocidade. E na aula seguinte, na próxima aula, nós vamos falar sobre função horária da posição e equação de Torricelli. Ok? Então vamos lá. Então, para entender o movimento uniforme, vale esse exemplo clássico. Imagina aí que eu tenho uma trajetória retilínea. E nessa trajetória retilínea, eu registrei em algumas posições o instante em que o móvel passa, no caso do nosso exemplo, o veículo, e a velocidade naquele determinado instante. Então, no nosso primeiro momento, nós temos o tempo 0 segundos e a velocidade 30 km por hora. No instante 2 segundos, no momento 2, nós temos um instante de 2 segundos e a velocidade de 20 km por hora. No instante 3, nós temos um tempo igual a 4 segundos e a velocidade de 10 km por hora. No instante 4, nós temos um tempo igual a 6 segundos e a velocidade igual a 0. O que é que podemos tirar daqui, desse exemplo? Percebam, que os intervalos de tempos são iguais, 0, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, ou seja, a cada variação de espaço, nós temos um intervalo de tempo de 2 segundos, porque 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 segundos dá 6 segundos. Então, para cada momento, nós temos o mesmo intervalo de tempo, igual a 2 segundos. Agora a velocidade. Perceba que nesse momento inicial, a velocidade está de 30 km por hora. No segundo momento, ela reduz para 20 km por hora. Se a gente subtrair 30 menos 10 dá 20. Do segundo momento para o terceiro momento, foi de 20 para 10. Ou seja, diminuiu. 20 menos 10 dá 10. De 10 para 0, 10 menos 10 dá 0. Então, o que é que podemos concluir? Que para cada 2 segundos, o móvel sofre uma variação de menos 10 km por hora. O que é que eu posso concluir? Que esse móvel sofre, para a mesma variação de velocidade, ele tem o mesmo intervalo de tempo. E isso conceitua movimento uniformemente variado. Que quando o móvel, o que é que diz o movimento uniformemente variado? Ocorre quando o móvel sofre variação de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, para o nosso exemplo aqui sugerido, ele está sofrendo uma variação de menos 10 km por hora a cada 2 segundos. Isso caracteriza movimento uniforme. Por conceito, nós temos que o movimento uniformemente variado é o movimento no qual a velocidade escalar varia uniformemente no decorrer do tempo, ou seja, varia em par de igualdade com o tempo, ou seja, ele sofre, no exemplo anterior, ele sofre variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Isso caracteriza movimento uniforme. E quais são as suas implicações? Primeiro, para a condição do móvel estar em movimento uniformemente variado, a primeira é que a aceleração é igual em todo o decorrer do movimento. Ou seja, perceba lá naquele exemplo que ele sofria menos 10 a cada 2 segundos. Se você dividir menos 10 por 2, a variação de velocidade pelo tempo, nós teremos a aceleração. E no caso do nosso exemplo anterior foi de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, em todos os momentos,
ele manteve sempre a mesma aceleração, menos 5 metros por segundo. Daí nós podemos concluir que no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar média é igual à aceleração escalar instantânea. Lembrando, a aceleração escalar instantânea é aquela que é medida em um curto ou curtíssimo intervalo de tempo, num intervalo de tempo muito próximo a zero. Só que, como ele mantém sempre a mesma aceleração, então podemos igualar a aceleração média à aceleração escalar. Outro detalhe é que no decorrer de todo o movimento uniformemente variado do móvel, a aceleração se mantém a mesma, se mantém uniforme, ou seja, ela se mantém constante. E também ela é não nula, ou seja, para haver movimento uniformemente variado, eu tenho que ter um valor para a aceleração, que tem que ser diferente de zero. Por que, professor? Você poderia me perguntar. Porque se a aceleração for igual a zero, o movimento não será uniformemente variado, e sim será uniforme, com velocidade. Daí passa a velocidade a ser constante. Mas no movimento uniformemente variado, a aceleração tem que ser diferente de zero. Ou seja, e ela sendo não nula, ela sofrerá variação de velocidade, sendo esta constante. Outra observação importante é que, no caso de a trajetória ser retilínea, ou seja, o móvel, no caso do exemplo anterior, está em linha reta, o movimento será denominado movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, acrescenta o Rzinho, ó, ao invés de move, MRUV, ou seja, o movimento será uniformemente variado e retilíneo, ok? Agora vamos para uma parte importante do estudo do movimento uniformemente variado, que são as suas funções horárias. Então, as funções horárias para o movimento uniformemente variado são três: função horária da aceleração, função horária da velocidade e função horária da posição. Na nossa aula de hoje, eu vou me ater à função horária da aceleração e à função horária da velocidade. Então, nós temos função horária da velocidade, a função da aceleração em função do tempo. A gente usa esse termo, A igual a F vezes T. Então, qual é a característica da função horária da aceleração? A aceleração em todo o percurso tem sempre o mesmo valor, ou seja, a aceleração é constante e diferente de zero. Essa é a característica da função horária da aceleração. Constante, porque ele sofrerá sempre a mesma variação de velocidade sobre o mesmo intervalo de tempo. A segunda, nós temos a velocidade em função do tempo ou função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Nesse caso, um exemplo clássico. O móvel parte com uma velocidade inicial e um instante inicial, sempre igual a zero. Para o nosso estudo de movimento uniformemente variado, vamos adotar como tempo inicial t0 igual a zero. E ele parte com uma velocidade inicial, está na condição de movimento uniformemente variado e sofrerá uma variação de velocidade sobre um certo intervalo de tempo, t. A partir daí, nós podemos dizer que a aceleração escalar média agora é igual à aceleração instantânea, e que esta é constante e onde o tempo inicial é igual a zero. Então, na verdade, pessoal, vai perder, quando a gente for tratar de movimento uniformemente variado, a aceleração perde esse mzinho de média, porque a aceleração média é igual a instantânea. Vamos trabalhar agora só com A. Aceleração instantânea, A. Pronto, então nós já vimos em aulas anteriores que a fórmula da aceleração escalar média é variação de velocidade dividido pelo tempo, onde a variação de velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Substituindo valores, nós temos que a aceleração média agora vai ser igual à aceleração, e o tempo inicial vai ser igual a zero.
Então, fazendo os cálculos, o que dá para ser feito aqui é que a aceleração vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, ó, porque t menos 0 dá t. Pronto, vamos passar agora esse tempo para o outro membro com sinal invertido. Ó. Se nesse segundo membro ele está com sinal de divisão, o tempo, ele vai para o primeiro membro com sinal invertido, no caso de multiplicação. Então vai ficar v menos v0 igual a a vezes t. Agora vamos isolar a velocidade, passando menos v0 para o segundo membro. E aí nós temos ó, que a velocidade final será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula mais importante da nossa aula de hoje, que representa a função horária da velocidade. Essa fórmula é conhecida como a fórmula do vovô ateu. Lá na hora da prova, para você não dar aquele branco esquecer, a dicasinha de fórmula é o famoso vovô ateu. Ó. Vovô ateu. Pronto. Para memorizar essa fórmula. Bem interessante, não vão esquecer. Fórmula da função horária da velocidade, vovô ateu. Pronto. Velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes o tempo. Vamos agora para um exemplo. Então, ó, uma pessoa se desloca com velocidade que obedece à função horária. V igual a 10 menos 2t, unidades do SI. Pede-se, letra A, a velocidade inicial. Pronto. Quando cair uma questão dessa lá no exercício de vocês, basta você fazer a seguinte comparação. Fazendo uma comparação, nós temos ó, que velocidade final é igual a 10 menos 2t. Comparando com a fórmula do vovô ateu, função horária da velocidade, nós temos velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes o tempo. Então a pergunta é, ele quer saber o valor da velocidade inicial. Já dou uma notícia boa a vocês. Numa questão desse estilo, não precisa fazer cálculo. Basta você comparar a fórmula da função horária da velocidade com a equação dada pelo problema. Se você perceber, ó, a velocidade inicial fica depois do igual, ó, V0. E aqui na nossa equação, ó, depois do igual está o 10. Portanto, a velocidade inicial será igual a 10 unidades de SI metros por segundo. Já está respondida a letra A. Já matei uma questão do meu exercício. Ó, que legal, professor. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer que você determine a aceleração escalar média. Pronto. Nós sabemos que a aceleração escalar média é igual à aceleração escalar instantânea para o movimento uniformemente variado. Então, vamos fazer uma analogia como fizemos na primeira questão. Basta fazer a comparação da equação dada pelo problema com a formulazinha do vovô ateu. Pronto. Ó, percebam que na fórmula da função horária, quem está atrás do tempo é a aceleração escalar. Então, ó, fazendo a comparação com a equação do problema, quem está atrás do t será o 2. Pronto. Então, eu já sei que a aceleração escalar média será igual a menos 2. Ó, conserva o sinal, né? Porque na fórmula é mais, então a velocidade nesse caso é negativo. Então, fica menos 2 unidade de SI metros por segundo ao quadrado. Está resolvida a questão. Já na letra C, ele pede para calcular a velocidade no instante de 6 segundos. Pronto. Pegando a equação dada pelo problema, eu sei que o tempo é 6 segundos e quero descobrir o valor da velocidade final, no caso V. Vamos substituir na fórmula. Então, ó, eu tenho velocidade igual a 10 menos 2t. No lugar de t, eu vou substituir por 6. Multiplica menos 2 vezes 6 dá menos 12. Aí 10 menos 12 dá menos 2 metros por segundo, ou seja, no instante de 6 segundos, a velocidade será igual a menos 2 metros por segundo. E está resolvido o nosso exercício. Ficamos aqui na aula de hoje. Obrigado por ter assistido a aula e um forte abraço a todos.